Começa hoje a cúpula de líderes do G20 no Museu de Arte Moderna, Zona Sul do Rio. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional e é formado por 19 países, mais a União Africana e a União Europeia. A partir de hoje até o dia 31, o Brasil vai sediar uma reunião de ministros da saúde do G20 no Rio de Janeiro. Um dos temas da programação de hoje é o combate à desinformação na saúde. Olá, eu sou Bia Pasqualino e este é o último episódio da segunda temporada do podcast da Abrasco, A Saúde é Coletiva. Mas calma que a gente tem uma boa notícia. Vem aí mais uma temporada em 2025. E nesta edição a gente vai discutir o G20 e as pautas da saúde. Para isso, nosso convidado especial é o abrasquiano histórico e pesquisador emérito da Fiocruz, Paulo Bus. A primeira coisa, a mais importante, destacada por todo mundo, muito importante para a saúde, é a aliança global contra a fome e a pobreza. E para fechar com chave de ouro, o nosso último quadro cultural de 2024, vamos ao Ceará para ouvir a enfermeira Caroline Mello, especialista em saúde da família e comunidade. Então, foi uma leitura super impactante, assim, eu fiquei abismada e chocada com a leitura que eu não queria parar, sabe? Foi uma coisa que me levou madrugada adentro. É um livro curtinho, mas me levou madrugada adentro porque eu estava muito curiosa. Então, vem comigo agora para a entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje eu recebo o Paulo Bus, que é professor emérito da Fiocruz e que já participou da primeira temporada desse podcast, no episódio 7, quando ele trouxe recomendações de leitura para os nossos ouvintes. O Paulo Bus é diretor de Relações Internacionais da Fiocruz e militante da Abrasco desde a criação da associação. Ele também é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Bem-vindo novamente ao A Saúde é Coletiva, Paulo. Muito obrigado, Bia. Bom dia a você e a todos. Bom, Paulo, hoje a gente vai conversar sobre a realização recente, os resultados do G20 que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Para começar, eu queria te ouvir sobre a sua avaliação sobre os rumos das discussões e das assinaturas de acordos relacionados ao tema da saúde no G20. Você acha que a gente tem boas perspectivas de avanços em quais segmentos da saúde? Alguma coisa você acha que ficou de fora, que ficou em segundo plano? Olha, Bia, eu diria que nós temos que primeiro contextualizar em que momento está ocorrendo a reunião do G20, essa cúpula do G20. É um momento extremamente difícil, politicamente falando, no mundo, né, em que nós tivemos a eleição de Donald Trump para os Estados Unidos, o que muda totalmente as relações entre o grande país, né, que são os Estados Unidos, com o mundo, com o multilateralismo, inclusive com o G20, e ainda considerando que, como o G20 é conduzido por uma troika, isto é, o país que é anterior, o país que faz a cúpula e o país seguinte, né, e que, neste caso de 2024, que o Brasil presidiu o G20, nós tivemos a Índia, que é o país que antecedeu o Brasil e a África do Sul, que o ano que vem fará a cúpula de líderes do G20, já em 2026 a presidência tocará aos Estados Unidos. Então, encerrado 4 anos, o ano que vem, de países do sul global presidindo o G20, foi uma mudança enorme, porque antes haviam sido apenas presidências de países muito desenvolvidos, e eu estou falando da Indonésia, Índia, Brasil e o ano que vem a África do Sul, nós teremos a presidência do G20 nas mãos, e a troika do ano que vem, nas mãos dos Estados Unidos em 2026, o que significa, muito provavelmente, um grande esvaziamento do G20 ou uma mudança de orientação do G20. Não sei o que ocorrerá, que Trump continua sendo uma incógnita muitas vezes, né? Ele tem uma movimentação muito errática, né? Então, tudo o que foi decidido no G20 do Brasil vai ter que ser sustentado pela troika do ano que vem,
né, que é Brasil, África do Sul e Estados Unidos. Então, vai ser um espaço de tensão para manter vivas e, digamos, funcionando, operando, desenvolvendo o que foi decidido aqui na cúpula do Rio de Janeiro do G20. Com A certeza. segunda questão é que o mundo está profundamente fraturado pelas guerras, duas grandes guerras, fora as guerras sem charme, como eu chamo, que são as guerras civis, inclusive no continente africano e em outros lugares do mundo. Mas a guerra da Ucrânia, com o agravamento exatamente na semana que estava ocorrendo o G20, com a permissão que a Ucrânia usasse foguetes, né, usasse bombas americanas em território russo, reacendeu de uma forma assim gravíssima o receio de uma guerra nuclear. Nós estamos assim em suspense sobre os desdobramentos da guerra da Ucrânia, com uma mortandade enorme. E a guerra de Gaza, né, entre as Forças Armadas de Israel e o Hamas, e no Líbano com o Hezbollah, que deixa a população civil numa situação literalmente entre a cruz e a caldeirinha, com a morte de mais de 42 mil habitantes em Gaza, principalmente mulheres, crianças, idosos, etc. Então, essas duas condições, né, a guerra e a eleição de Trump, produziram um impacto enorme na cúpula do G20 aqui no Rio de Janeiro. Mas a diplomacia brasileira e o presidente Lula, no meu julgamento, foram absolutamente, e da grande imprensa, na verdade, brasileira e mundial, foram brilhantes na condução do que foi a cúpula de líderes. Primeiro, porque é simbólico, mas aconteceu, não acontecia há 2 ou 3 anos, a foto da família, a foto de grupo. E este ano o Brasil conseguiu que houvesse a foto, ou seja, foi simbolicamente uma vitória política do Brasil, né? Segundo, houve uma declaração. Nós não tivemos declarações de líderes aceitas amplamente por todos em cúpulas anteriores. Sempre havia uma dificuldade na aceitação dessa declaração em conjunto. O Brasil também conseguiu uma declaração em conjunto. E o que é importante que aconteceu, a meu ver, né? E a declaração de líderes, ela é a marca política, é o que os líderes decidiram realizar em conjunto para o G20 nos próximos anos. A primeira coisa, a mais importante, destacada por todo mundo, muito importante para a saúde, é a aliança global contra a fome e a pobreza. O Brasil lançou nesta segunda, no G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a principal iniciativa do governo Lula na cúpula das nações mais ricas do mundo. É muito importante o que vamos discutir aqui, e eu tenho certeza que se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e à alimentação são diariamente violados. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Essa conquista era inesperada que ocorresse uma aliança reconhecida agora pelo G20 para esse gravíssimo problema da fome. Né? Nós temos hoje a FAO reconhece 750 milhões de famintos e desnutridos no mundo, e o Brasil lançou um grande movimento para ter adesão de países. Já tem mais de 80 países que aderiram, organizações não governamentais, organizações das Nações Unidas que aderiram, etc., etc., etc.,
para levantar fundos sem criar estruturas novas, fazendo com que a comida e a fome sejam objeto central da ação do G20. Não digo objeto central, mas um dos objetos importantes, e esse acordo foi conseguido pelo Lula, pelo presidente Lula e pela diplomacia brasileira de uma forma inédita. A outra coisa importante, a meu ver, que aconteceu foi a cúpula social. Nunca havia acontecido uma cúpula reunindo a sociedade civil, fazendo com que ela pudesse, sociedade civil, levar aos presidentes, levar aos chefes de Estado do G20 a visão da sociedade, dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento das populações originárias, e todos os demais movimentos, digamos, que nunca haviam conseguido chegar com sua voz e sua mensagem aos líderes do G20. A cúpula social, portanto, é a segunda grande conquista, a meu ver, a grande vitória do Brasil, da presidência pro tempore do Brasil. Na área da saúde, houve diversos acordos que são comuns, que são, enfim, bastante frequentes, não é? Que é toda a questão do enfrentamento dos processos ameaçadores, processos pandêmicos, epidêmico-pandêmicos que nós temos pela frente, com certeza, apenas não se sabendo quando. O G20 se posicionou para que a OMS fosse o centro da organização, né, dos trabalhos da saúde global, dando prioridade a essa centralidade na governança, o que, por exemplo, aí eu quero só exemplificar, já temos a história do Trump, que retirou, né, a OMS, retirou os Estados Unidos da OMS na primeira gestão dele. Então, já é uma ameaça que eu queria mostrar como a eleição de Trump traz ameaças concretas, né? E na área da saúde é um exemplo. Bom, e, além da centralidade da governança por parte da OMS, o G20 reconhece a necessidade de terminar o acordo pandêmico que está em negociação, complementando a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, para melhor enfrentar as pandemias que estão por vir, e que a gente sabe que virão, só não sabemos quando, e o mundo tem que se preparar, porque cada pandemia pode ser pior uma na sequência da outra. Nós podemos ter uma pandemia pior do que foi a Covid-19. Então, porque as condições que geraram a Covid-19 não mudaram, né? Elas estão aí, as questões ambientais, a desigualdade, né, entre as populações e a circulação de patógenos entre a agricultura e pecuária com populações humanas, a exploração, sobreexploração planetária, né, com a perda da biodiversidade, tudo isso se mantém. O mundo não mudou nisso, e isso favorece o surgimento das pandemias. Então, o G20 foi muito firme nisso também, na parte da saúde, já atendendo a pergunta que você fez sobre saúde, e também a coalizão, mudou de nome, não é mais aliança, a coalizão para a produção local, face às necessidades urgentes de medicamentos, vacinas, kits para diagnósticos, etc., nos países de desenvolvimento, que não são supridos pelos países desenvolvidos, tá? E a vacina na Covid-19 foi um grande exemplo. Tinha 4, 5 doses por habitante dos países desenvolvidos e 0 nos países de desenvolvimento, que até hoje muitos não receberam nenhuma vacina. Então, essa questão da coalizão para a produção local, ela foi aceita, não é? Então, esse é o panorama geral e o pequeno panorama da saúde que eu queria trazer. Creio que me estendi muito na resposta, mas tem tanta informação, né, que a gente precisa realmente abordar. Bom, Paulo, o Brasil, então, sediou também, no Rio de Janeiro, a reunião de ministros de saúde do Grupo dos 20, né? Agora, no final de outubro. Entre as prioridades da presidência brasileira estava a questão das mudanças climáticas e a saúde, que está na ordem do dia, né? A partir do que você viu das discussões e dos documentos que foram assinados, você acha que a gente avançou de forma substancial nessa questão, ou a gente corre o risco de ficar ali no âmbito das intenções somente?
Quais? Sempre é possível que só fique no âmbito das intenções. Tudo depende, obviamente, da vontade política de quem dará continuidade, né, aos governos. De novo, aqui, né, os Estados Unidos tem não só um presidente negacionista, como tem também no Ministério da Saúde americano o Robert Kennedy Jr., filho do Robert Kennedy, sobrinho do John Kennedy, que, negando toda a tradição familiar, ele se coloca como negacionista de vacina, como negacionista das próprias consequências do clima sobre a saúde. Lamentavelmente, nós temos isso que levar em conta. Não é? Agora, a questão climática e saúde recebeu, inclusive, na reunião de ministros da saúde, e isso foi absorvido também na cúpula de líderes, uma declaração dos ministros da saúde do G20 sobre esse tema, reconhecendo o impacto terrível e desigual, porque é sobre as populações mais pobres que a mudança climática impacta mais no campo da saúde, né? O impacto sobre as doenças transmitidas por vetores, porque a mudança climática faz com que mais espaços geográficos, mais territórios, cada vez que não existiam esses vetores, passam a existir. É o caso dos mosquitos, por exemplo, para dengue, chikungunya, que são os mosquitos, né, da família Aedes, que trazem para nós essa realidade de que mais e mais territórios vão sendo ocupados, dada a mudança climática, por esses agentes, esses vetores, né, que são transmissores dos agentes infecciosos. Então, esse é um fato, né? E nós precisamos preparar o sistema de saúde exatamente para não só tratar os doentes dessas novas doenças em novos territórios, como também fazer o controle desses vetores, que é parte do trabalho dos sistemas de saúde. Por outro lado, nós temos as consequências inevitáveis, não, evitáveis, mas que tem que ter ação do calor excessivo sobre o ser humano, né, no trabalho, no campo, nas cidades e nas populações mais idosas, nas crianças. Então, tem todo um preparo, e houve essa consciência tomada em conjunto ali pelos países das consequências do calor intenso sobre a saúde humana. E, por outro lado, a mesma mudança climática leva a uma quantidade enorme de desastres, entre aspas, naturais, que não são naturais, evidentemente, porque são provocados pela ação do homem, que é evitável. Por outro lado, estes mesmos efeitos, vamos dizer assim, determinam problemas sobre a produção de alimentos. Então, nós temos, em lugares de secas, né, ou de grandes inundações, a agricultura familiar, que é fundamental para a produção dos bens consumidos pelas famílias pobres, principalmente, nos seus lugares de produção, tem um comprometimento sério por causa também dos chamados, entre aspas, desastres naturais. Então, todas essas questões implicam que o sistema de saúde tem, junto com a agricultura, junto com o meio ambiente, os ministérios ou as autoridades de meio ambiente e outras políticas sociais que sejam compensatórias dessas consequências, haja uma ação intersetorial na questão do clima e saúde. Ou seja, não é só o sistema de saúde que sozinho poderá resolver o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde. É preciso mobilizar políticas públicas, políticas sociais que compensem, que mitiguem, né, essas consequências, e trabalhar também para que contenhamos o aumento da temperatura a até 1,5% mais alta do que o início da Revolução Industrial. Caso contrário, nós vamos ter consequências piores ainda do que já estamos vendo, inclusive com o desaparecimento de populações, cidades nas áreas, digamos, da costa oceânica, pelo aumento do nível do mar, ilhas, né, pequenos países insulares tendo condições absolutamente precárias a partir da piora da mudança climática. Então,
a questão do clima ela traz consequências para várias frentes, inclusive a saúde humana, e ela só poderá ser resolvida com uma ajuda importantíssima do sistema de saúde, mas também com políticas que venham de outros setores da política pública. Agora, eu queria voltar no tema da criação da coalizão para a produção local e regional, né, que foi das boas notícias que resultaram do G20 na área da saúde. Você já falou um pouquinho na primeira resposta. Bom, o Brasil vai presidir essa coalizão nos primeiros anos, depois, futuramente, vai ser rotativa, né, essa presidência, e a ideia é facilitar o acesso às vacinas e tratamento nos países de baixa renda, enfatizando a cooperação técnica e a transferência de tecnologia na ideia de não duplicar os esforços e as iniciativas que já existem, né? Você acha que essa coalizão pode efetivamente mudar o impacto das futuras pandemias? A gente já viu algumas ponderações, especialmente na questão de que a adesão dos países é voluntária a essa coalizão, então isso pode ser um dificultador, né? E que não tem um amplo financiamento. O que você acha que pode acontecer? Você está otimista com essa coalizão? Olha, eu ouço muito o meu colega e amigo Carlos Gadelha, porque ele quem dirige esse projeto no Brasil, né, a secretaria dele é Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Produtivo da Saúde, assim se chama a secretaria dele do Ministério da Saúde. Ele está extremamente confiante de que no Brasil isso se desenvolverá muito bem e um grande número de países vai aderir de uma forma efetiva e positiva. E eu queria agregar um fato aqui. Nós deixamos, né, em 1º de dezembro, a presidência do G20 e em 1º de janeiro assumimos a presidência de BRICS. Eu deixo até esse silêncio depois do que eu disse isso, porque aí, para mim, está marcada o grande processo que vem por aí. O BRICS, como todos sabemos, o Brasil vai começar a presidir BRICS em 1º de janeiro de 2025. A presidência de BRICS e da COP30 serão do Brasil no ano que vem. No ano que vem, o Brasil assume, no lugar da Rússia, a presidência rotativa dos BRICS. O papel do Banco dos BRICS é importante. O banco é presidido por Dilma Rousseff. O mandato dela acaba no ano que vem. Cabe à Rússia indicar o sucessor. Vladimir Putin convidou Dilma para continuar no cargo. A verdade é que BRICS é uma alternativa geopolítica e econômica extremamente importante ao G20. E o Brasil tem assento nos 2 lugares. Ele dirigiu o G20 em 24 e vai dirigir BRICS em 25 e a COP. Então, o Brasil, em 24 e 25, ou seja, com o governo Lula, com a ousadia da política externa do governo Lula, apoiado na nossa excelente diplomacia, né? O Brasil está tendo e terá um protagonismo indiscutível, histórico, marcado na história do mundo por essas questões de estar presidindo os 2 maiores blocos do mundo. Se o G20 é importante, o BRICS é tão importante quanto, porque o BRICS reúne, além do Brasil, Rússia, China e Índia, que são países de imensa população, grande produção e grande consumo, África do Sul, e agora tendo a União Africana em BRICS e tendo também países do Golfo Árabe, né, países que vai trazer petrodólares para os BRICS, digamos assim, e Turquia, Egito, né, dando exemplos, e uma lista de mais de 30 países querendo ingressar em BRICS. E por outro lado, o BRICS é um leão, é um tigre, se quiser, na área da coalizão de produção local. Vamos entender que Rússia, que China e Índia são os maiores produtores de genéricos do mundo. São 2 tigres tecnológicos também. Eles têm desenvolvimento tecnológico próprio e eles têm capacidade de absorver e de puxar conhecimento avançado, assim como o Brasil, com a Fiocruz, por exemplo, assim como a Rússia, com seus institutos
vêm da era soviética e mantiveram alta qualidade tecnológica na área da saúde. Quer dizer, nós temos uma configuração em BRICS extremamente importante para fortalecer a coalizão de produção local. E nós fizemos no CRISO um seminário 2-3 semanas atrás sobre produção local, comércio, saúde, propriedade intelectual, na qual participou o Carlos Gadelha, e ele fez essa afirmação, e eu trago aqui para os nossos ouvintes. Né? BRICS é uma grande esperança também para a coalizão, para a produção local, porque BRICS se coloca como alternativa aos países do norte global, Estados Unidos, Canadá e os países europeus, que são feras tecnológicas, porque também temos feras tecnológicas no sul global em BRICS. E a coalizão, se não contar, entre aspas, com a adesão animada, a adesão, enfim, intensa, digamos, dos países, das empresas e países, e governos e dos países de desenvolvimento, contará, sem dúvida alguma, com a adesão, com a forte participação dos países BRICS, que também têm tigres tecnológicos, incluindo, nós podemos dizer hoje, o Brasil neste caminho. Embora eu tenha que reconhecer que Rússia, Índia e China estão mais desenvolvidos que o Brasil nessa área tecnológica da saúde. Mas o Brasil se beneficiará muito e vai colocar a coalizão, não tenho dúvida, a coalizão da produção local será central nas reuniões de ministros de saúde BRICS e dos próprios líderes de BRICS, que o Brasil presidirá em 2025, e, se tudo correr bem, no Rio de Janeiro de novo. Perfeito. Bom, Paulo, agora microfone aberto para a sua despedida aos ouvintes e queria te agradecer pela sua participação no podcast A Saúde é Coletiva. Eu queria cumprimentar o projeto da Abrasco a Saúde é Coletiva. O seu trabalho, Bia, tem sido importantíssimo, porque grande parte da solução encontra-se também na informação correta, bem dada e bem divulgada, e vamos dizer, no enfrentamento das fake news. Então, este trabalho do podcast A Saúde é Coletiva traz, tanto na área da saúde, quanto nas áreas, digamos, o que nós chamamos de saúde ampliada, quer dizer, a questão política, ambiental, a questão econômica, a questão social, que fazem parte da saúde, é o conceito ampliado de saúde. É muito importante, agradeço o trabalho que você, a Abrasco, e esse belíssimo projeto de podcast vem oferecendo à sociedade brasileira. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. O ano está acabando daqui a pouco, mas ainda dá tempo de você se associar à Abrasco e ter descontos especiais na Abrasco Livros. Todas as informações estão no site, é só correr lá para conferir em abrasco.org.br. Cada pessoa associada, além de fortalecer a saúde coletiva, também contribui para que a gente continue produzindo este podcast. Falando nisso, para não perder o aviso da chegada da terceira temporada em 2025, aproveita para seguir o nosso canal nos tocadores de áudio e já clica no sininho para receber as notificações de publicação de novos episódios. Bom, e agora vamos para as terras cearenses conferir a participação do quadro cultural de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu me chamo Caroline Mello, sou enfermeira, sou formada aqui pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública também aqui do Ceará, e atualmente estou mestranda pela Universidade Federal do Ceará em saúde pública. E com relação à minha indicação, eu acho também importante me colocar enquanto uma mulher negra, uma mulher preta cearense, enquanto uma mulher bissexual, e que todas essas vivências me atravessam nessas outras áreas profissionais e de estudo da minha vida. Então, eu tô aqui hoje para indicar para vocês o livro, o romance Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo. Foi um livro que eu li no início desse ano, numa tentativa de me reconectar com a leitura. Quando eu era mais jovem, eu lia muito
por prazer, né? E agora acaba que a leitura está muito voltada para o estudo, eu não tenho tanto tempo para leitura. E o mundo virtual, a gente sabe que nem sempre é virtuoso, né? Ele toma um pouco, barra muito do nosso tempo. Então, na tentativa de me reconectar com a leitura, eu estava estou ainda acompanhar um clube de leitura feminista aqui em Fortaleza. E aí uma das obras era o Ponciá Vivêncio. Então, foi uma leitura super impactante, assim. Eu fiquei abismada e chocada com a leitura que eu não queria parar, sabe? Foi uma coisa que me levou madrugada adentro. É um livro curtinho, mas me levou madrugada adentro porque eu estava muito curiosa sobre como as coisas iriam acabar, o que era a herança de Ponciá Vivêncio. Então, assim, eu super indico essa leitura. Eu acho que também compreender a importância de ler mulheres negras. Então, Conceição Evaristo é uma grande referência atualmente para a literatura nacional, para a literatura afro-brasileira. E eu acho que Ponciá Vivêncio, ele é um romance bem diferente assim do que a gente está acostumado, principalmente porque ele traz dentro da sua escrita, quando a gente vai terminando o livro e vai compreendendo o contexto geral, ele coloca para a gente refletir sobre a saúde mental da população negra. Então, é uma coisa que você não está esperando, mas que no fim isso super aparece para a gente realmente refletir como os impactos do racismo dentro da saúde da população negra mesmo. Então, Ponciá é uma mulher negra, o Vivêncio, do seu sobrenome, é o sobrenome da família que era dona de todos os seus antepassados. Então, o Vivêncio não era ela. O Vivêncio vinha de um resultado de escravização, de violência. E Ponciá, ela fala muito desse processo de se perder em si mesma, de não se reconhecer, de muitas vezes não reconhecer os seus antepassados, no sentido de se desconectar deles por causa das violências que a gente acaba passando. E no caso dela, é uma violência de gênero, é uma violência de classe, é uma violência de raça, que fica muito bem demarcada, assim, em toda a sua vivência e como isso vai fazendo com que ela vá se afundando na melancolia, na depressão e se ausentando de si mesma. É um livro curtinho, como eu falei, acho que são 120 e poucas páginas, 140 páginas, e que, assim, acaba sendo uma delícia, ao mesmo tempo que ele é bem crítico, que ele é denso e que faz a gente sentir, pensar. Então, eu super indico Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo. Este foi o 8º e último episódio da 2ª temporada do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant, Thiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia em mais uma temporada e até 2025. Tchau, tchau!